Olá pessoal, eu sou Carito Cavalcante, cineasta. Estamos aqui no nosso segundo vídeo da oficina Experiências Poéticas Cinematográficas, que foi contemplada pelo edital de formação e pesquisa Troca de Saberes à Distância, promovido através da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Estou aqui com o meu amigo e parceiro Fernando Suassuna, convidado especial para tocar essa oficina, esse bate-papo comigo. Dando sequência às nossas experiências poéticas cinematográficas, vou falar inicialmente sobre o que envolve uma realização audiovisual. De uma maneira geral, né? Tudo pode partir de uma ideia, de um projeto. Esse projeto pode ser autoral, pode ser uma encomenda. Inicialmente sempre pensamos o roteiro, ou então alguns nortes, um argumento. E aí vamos para o processo de, muitas vezes, pesquisa, ou então deixar que o próprio processo nos alimente, ou as duas coisas juntas. E aí vamos para a captação de imagens, do áudio, que envolve, evidentemente, equipamentos, que tem várias formas, né, de você realizar isso com equipamentos diversos, né? As câmeras, e aí entra muito o que é melhor para você. Não tem uma coisa assim totalmente certa, né? Como a gente já falou no vídeo anterior, você pode usar celular, você pode usar câmera DSLR, filmadoras, né? E outros equipamentos. Aqui nós temos um Osmo Pocket, né? Uma micro câmera, né? Que é muito interessante ela. Você consegue, né, com essa câmera minúscula, ter uma qualidade muito boa e ela é muito versátil, né? Evidentemente, para mim, eu uso mais como uma possibilidade complementar. Mas o interessante é que a gente mistura, né? Pode misturar todas essas possibilidades, né? E existem várias formas de você conceber essa logística, né? Particularmente, a minha forma de realizar isso, né? Nossa forma aqui, que o Fernando também comunga muito disso comigo, geralmente é nesse processo de captação de imagens, de áudio. Eu trabalho com equipe reduzida, não só pela nossa realidade local de baixo orçamento, mas também, às vezes, até como estratégia, né? Também por dominar várias coisas, né? Como direção, fotografia. Então, assim, eu gosto de filmar, de dirigir, de filmar, mas também posso só dirigir outra pessoa filmar, enfim. Existem várias formas de fazer isso, mas, assim, o mais interessante é entender que não tem um único jeito ou um único jeito certo, né? Gosto de trabalhar com equipe mínima e, às vezes, até só nesse processo de captação. Hoje existem já vários entendimentos diversos sobre isso, né? Nós chegamos a fazer um curso chamado Cinema de uma Pessoa Só, com o cineasta gaúcho Gustavo Spolidoro, mostrando justamente que às vezes você tem um projeto ali que cabe poucas pessoas ou só mesmo você, para você ter mais flexibilidade, mais dinâmica, até mais possibilidade de se mimetizar com aquilo que você vai fazer, com aquelas pessoas, quando às vezes o processo pede que você tenha também uma relação que exige até uma relação anterior, mais aprofundada, para você poder ter mais pertencimento, mais acesso àquela história que você quer chegar junto, seja um documentário, seja uma ficção, enfim. E aí essa forma de filmar com equipe enxuta, reduzida ou mesmo sozinho, é muito interessante porque você vai desenvolvendo suas técnicas, né? Eu gosto muito de filmar
com um recurso que eu aprendi durante um documentário que eu estava fazendo para o grupo de dança Gira Dança, né, que trabalha com corpos diferenciados, e durante o processo do documentário, a bailarina Ninha, que estava ministrando uma oficina com eles, uma capacitação com eles, falou do estado de alerta, né? E esse estado de alerta me marcou muito, né? Que que os bailarinos precisavam estar em estado de alerta para entender. Era um exercício que eles andavam por cima uns dos outros. Então, quem eles iam receber, quem eles iam pisar. E isso me leva hoje para esse processo de filmagem estar sempre em estado de alerta para os sinais, para estar prestando atenção, inclusive nessas possibilidades que o filme ensaio te dá, né? De você estar sempre ligado no acaso. E numa oficina como essa, como o Fernando falou da outra vez, não dá para a gente se aprofundar muito, mas eu particularmente fui formando ao longo do tempo um material, né, para isso, que envolve uma câmera Panasonic GH5 que tem um estabilizador no corpo da câmera, que as lentes têm estabilização, que ela permite colocar um microfone shotgun direcional XLR com uma boa qualidade, e uso lentes claras. Então você começa a ver o que é que funciona mais para você, para os seus trabalhos, que não existe um único caminho certo, né? Então, evidentemente que nesse processo, né, de você entender as lentes, né, todos os acessórios e os seus conhecimentos, né, que envolve também a sua experiência prática, livros, cursos, oficinas, filmes de referência, né, enfim, são inúmeras coisas, né, que envolve um trabalho. E mesmo com a equipe enxuta, evidentemente que se você pode fazer edição, ou outra pessoa pode fazer edição, finalização, tem diretor de fotografia, né? Às vezes o áudio exige um tratamento, né, na pós. Então, assim, são várias coisas que envolvem uma produção cinematográfica, mesmo como a gente fala aqui no cinema de guerrilha. O importante é entender que não existe uma única maneira, e que eu particularmente gosto muito de trabalhar com equipes reduzidas para que haja mais possibilidade de um set tranquilo, né? Um dos diretores que eu gosto muito, o Scorsese, ele disse que o mais importante para um diretor é deixar um set tranquilo. Então, às vezes, quando o set é tranquilo, tudo acontece. Tudo fica mais fácil de acontecer, né? E aí você, às vezes, tem a condição de trabalhar e de se focar mais com o que realmente está na frente da câmera e não atrás dela. Claro que dependendo da situação, do projeto, às vezes exige realmente uma equipe maior e que as funções sejam estabelecidas de forma mais tradicional, né? Dito isso, né, depois que você passa por todo esse processo que envolve edição, finalização, etc., chega a um ponto que eu costumo dizer que a gente acaba tendo que abandonar a obra, porque uma obra artística, eu acho que, né, um filme, você não termina, você abandona ele, né? E depois que o filme está pronto, evidentemente que você, se foi uma encomenda, você entrega a quem encomendou, e um filme autoral, feito através de um projeto, de um edital, de uma lei de incentivo, você vai ter suas estratégias de divulgação para dar visibilidade. Aí tem os festivais, internet, enfim, e tudo é importante. Mesmo que você faça de uma forma mais sua, experimental, serve para exercício de investigação de linguagem, formação de portfólio, etc. É claro que, no nosso caso, que trabalhamos profissionalmente com isso, tudo evidentemente tem que envolver também a questão da sustentabilidade. E a dica que eu dou é que sempre, pela minha experiência, eu procuro sensibilizar o cliente para que, mesmo com um produto com objetivos específicos, às vezes até de publicidade ou institucionais, ele pode se tornar algo diferente, com algo a mais, principalmente no meu caso, que eu gosto de dizer que eu sempre que posso, eu faço contrabando de poesia, ou seja, gosto de fazer essa assinatura poética em todos os meus trabalhos, inclusive até nos institucionais, vídeos, coberturas, publicidade, sempre que eu posso. Eu acho que isso deixa o filme mais artístico, mais humano e mais interessante, né? E aí entra uma parte muito importante, que é do profissional procurar conversar com o cliente
para entender que essa autonomia, né, mesmo com o briefing e objetivos específicos, essa autonomia do diretor, do realizador, é muito importante para que se possa colocar no caso, a nossa assinatura, né? Então, isso é muito importante de ser colocado. É um trabalho que faz parte também, esse diálogo com o cliente, para que o cliente possa confiar em você e você exercer a sua assinatura, porque muitas vezes quando você não faz isso, você corre o risco de transformar o produto final em um Frankenstein, né? Em um monstrinho que às vezes não agrada nem o cliente nem a você mesmo, né? Estou falando desses aspectos porque isso às vezes não está escrito nos livros, né, que você compra, que são muito mais tecnicistas, né, e que são importantes, claro, né, a gente está sempre tendo conhecimentos técnicos, mas as experiências pessoais acabam também tendo um valor, digamos assim, necessário e diferente, que é o que a gente está tentando fazer aqui agora, passar a nossa experiência para vocês. Então, finalizando essa primeira parte, o que eu gostaria de dizer aqui é que um dos ensinamentos que eu ponho em prática, né, que eu gosto muito, é do Kiarostami, falando mais uma vez do diretor iraniano, que eu gosto muito, realmente, que ele diz que ele entende que a principal função de um diretor, de um cineasta, é ser um provocador de situações. Então, muitas vezes, nós vamos para os nossos trabalhos com essa pegada, com essa intenção. Às vezes parece até que você faz a opção por um caminho de dirigir como se não estivesse dirigindo. E hoje nós vamos mostrar para vocês 3 videoclipes que nós fizemos recentemente, cada um com uma pegada diferente. E antes disso eu passo a palavra para Fernando. Não, eu queria só, antes da gente mostrar os clipes, né? Eu queria passar esse filminho aqui, que é um filme icônico do que se pode chamar documentário poético, mas tem umas coisas bem curiosas nele, né? E para fazer um link com a oficina passada também, né? Que a gente começou a falar de roteiro e tal. No vídeo passado, né? Uhum. Que o roteiro dos filmes, né, que tem essa pegada mais poética do filme ensaio e tal, ele se resolve mesmo na edição, né? Porque por mais que você tenha algum dispositivo, uma estrutura feita, são filmes que vão tomar a forma final na edição, né? Então, eu vou colocar esse filme aqui, só um trecho dele, e chamar a atenção para algumas coisas. Esse é um filme do Jean Mitre e se chama Pacific 231. Ele mostra, é um filme poético que mostra o movimento de uma locomotiva a vapor. Vamos lá. A primeira coisa que chama a atenção é aqui. Ele não coloca um filme de Jean Mitre, ele coloca um ensaio de Jean Mitre. Então, Sim. assim, é um filme icônico do documentário poético, mas ele já chama de ensaio, né? Pra gente ver como esses conceitos são interligados, Sim. né? E o próprio ensaio é uma coisa que tem no DNA dele já o experimentalismo e a poesia, né? Sim. Aí aqui, outra coisa que chama a atenção nesse filme, e coloca esses caracteres já dizendo mais ou menos o seguinte: este filme não é um documentário suportado por ruídos que nos são familiares, mas intimamente ligados à música. As imagens que se seguirão apenas se propõem a criar uma atmosfera. Ou seja, ele está assumindo aqui que a grande estrela do filme é a música e que ele usa as imagens para criar essa atmosfera. Na verdade, ele está fazendo um estudo aí de planos e do movimento da locomotiva a vapor, né?
numa montagem rítmica em cima dessa trilha sonora. E isso aqui é engraçado, porque lembra, é como se ele estivesse sendo precursor do videoclipe, né? E aí vamos ver um trechinho aqui para ver isso aqui, né, que ele fala. Acaba no final frenético, ao tempo que a locomotiva vai ganhando o ritmo, né? E os videoclipes da gente, quando eu penso, a gente conversou muito antes e descobriu um dispositivo diferente para cada um, né? Isso. Não é isso? Foi muito interessante ter acontecido esses 3 videoclipes mais ou menos na mesma época, porque são artistas diferentes, músicas diferentes e que sempre provocam na gente, né? Assim, que caminho a gente vai seguir, né? Até porque, como eu falei antes, a gente sempre provoca nos clientes essa autonomia para a gente poder ter realmente uma assinatura, né? Que é uma coisa que eu já trabalho há muito tempo e muitas pessoas às vezes já me procuram exatamente por isso, por causa dessa assinatura poética. E aí, né, esses 3 videoclipes que nós vamos mostrar, eu acredito que em todos eles, em todos os 3, existe sim essa assinatura poética, existe sim esse contrabando de poesia, né? E são 3 videoclipes que têm, de certa forma, podemos dizer assim, universos distintos, né? Porque existe o videoclipe para a música Carrossel, do Du Taufik. Vamos mostrar também o videoclipe da música Quilombola Cibaúna, do Alforria, da banda Alforria, e o videoclipe Asas para Voar, de Tanda Macedo, né? Então são estilos musicais distintos e nós procuramos entender não só o que os artistas queriam para a gente poder traduzir os sonhos de cada um, os desejos de cada um, porque todo artista tem seu sonho, né, ao ter seu videoclipe, mas a gente tentar traduzir esses sonhos na linguagem cinematográfica poética, né? Então acho que sempre são desafios e que são muito prazerosos sempre, né? Principalmente porque esse lance da gente não saber o que vai acontecer, às vezes a gente tem uma ideia e tal, mas são ideias que são ideias gatilhos, que a gente sabe que essas ideias vão provocar situações, sensações, mas que muita coisa vai se definir no processo, e isso, além de ser muito rico, é muito instigante, né? Porque são aventuras, né? Parece que a gente vai entrar numa aventura do imaginário, né? E eu acho que o lance de a gente resolver, tanto durante o processo, como também na montagem, é mais uma prova que não existe um caminho único, nem só um caminho que é certo, né? Porque depende
de como você vai entender e resolver essa verdade esteticamente. Então vamos começar assistindo ao videoclipe Carrossel, do Dr. Taufik, e depois a gente vai comentar sobre ele.
Então, assim, uma das coisas que marcou muito Carrossel foi como a gente tirar partido do próprio nome da música, né? Do que a música, digamos assim, naturalmente sugere, até pela conversa com os criadores, né? Com Dudu Taufik e Roberto Taufik, que já tinham desde o início intenção de que houvesse crianças no videoclipe, mas também como não, digamos assim, fazer o óbvio, né? Uma das coisas que a gente pensou, que acabou sugerindo uma linha de pensamento, de condução da ideia, foi que o carrossel sugere naturalmente um movimento, mas que esse movimento não necessariamente precisava ser de um objeto físico, figurativo, como um carrossel em si. Que esse carrossel podia estar nos movimentos de câmera, né? Que esses movimentos de câmera também, pela nossa própria intenção de assinatura, também fossem movimentos poéticos, né? Então, a gente foi junto com o Justino, que fez a fotografia comigo, e a gente se dividiu em operar as câmeras, sempre pensando que as câmeras fossem como um carrosséis, né? Ao mesmo tempo, né, a gente pensou em aproveitar o espírito lúdico da música e da intenção do videoclipe, das crianças que estavam ali, para fazer uma brincadeira, né? Então a câmera, essa microcâmera que eu tinha mostrado, que eu mostrei há pouco, que é o Osmo Pocket, né? Ela acabou funcionando como um instrumento brincante para as próprias crianças se filmarem, né? Então as próprias crianças usaram, né, o Osmo Pocket, né? Porque você tem condição de usar o Osmo para fazer movimento girando, né, junto com ele. Quer dizer, as crianças se filmando fazendo esse movimento de carrossel, movimento circular. E foi muito interessante porque as crianças se sentiam como desafiadas, né? No começo, eu lembro que até a gente chegou e brincava assim com elas e dizia assim, mas será que você consegue fazer isso, né? Claro, claro, né? Elas ficavam estimuladas, né? A manusear. E aí o que aconteceu? Aí entra a parte da logística também, né? Naquele momento não podia ter equipe nenhuma, porque na hora que você faz esse movimento, né? Girando se filmando com o Osmo Pocket, ele vai 360 graus colocando tudo em quadro, né? Então a gente teve que afastar todas as crianças, né? Renata Kaiser, que estava fazendo a produção executiva, né? Cuidou muito bem disso, para um ambiente próximo, mas que não aparecesse em quadro, e vinha de uma em uma, e eu, né, orientava, entregava o Osmo Pocket para cada uma, e depois eu me escondia atrás de uma árvore, para poder não aparecer em quadro enquanto elas giravam, né? E foi muito divertido, porque elas tiveram realmente muito prazer, né? Era uma coisa que elas estavam também se descobrindo ali, se filmando, né? Teve até uma parte muito engraçada, que quando as crianças começou a girar, eu estava atrás da árvore, e eu dei o sinal, disse, já tá bom, pode parar. Aí a criança filmando, dizia, como é que eu paro? Aí eu dizia, é só parar mesmo, né? E eu ia lá e tal.
foi muito curioso. Então, eu acho que é o que a gente sempre conversa, né, Fernando? Eu acho que mais importante do que qualquer coisa é a gente conversar antes sobre conceito, sobre roteiro, sobre esse entendimento do processo. Porque quando a gente vai fazer, parece que já está... É como se a gente não soubesse nada do que vai acontecer, mas ao mesmo tempo parece que a gente já sabe de tudo, né? Porque a gente já conversou sobre o principal, que é o conceito, que é o espírito, né? E o que vem de uma forma muito natural. Então a gente foi para o Parque das Dunas, né? Com essas crianças que, na verdade, elas foram brincar de um carrossel imaginário junto conosco e com os músicos, né? Roberto Taufik e Dudu Taufik. Então foi um videoclipe muito bonito, prazeroso e muito brincante, né? De ser feito. E às vezes é isso, você tem uma ideia, né? Não precisa inventar a roda, né? Nem inventar o carrossel. Você tem uma ideia, acredita nela e o resto é linguagem. O resto é linguagem. É isso aí, é o vocabulário, você cria e depois você escreve, né? Que essa escrita se conclui na edição, né? Então, essa parte conceitual, ela já resolve tudo isso pra gente, né? E essa ideia do Osmo foi perfeita porque ela trouxe essa verdade da alegria de crianças que estavam realmente brincando ali na hora, né? Inclusive, na edição, eu usei vários trechos do rabinho final de um take que a gente achava que nem ia usar. Se a criança achava que a câmera já estava desligada e chegava e fazia uma brincadeira na frente da câmera e tal. Isso foi muito usado também, que eu acho que... Foi muito legal também essa coisa da criança também, que às vezes elas meio que saíam de quadro, né? E aí dizia assim, olha, você procura fazer na velocidade, mas você olha aqui tem um visorzinho, né, na câmera, e aí você via que a criança estava ali girando e ao mesmo tempo tentando entrar em quadro. Então era havia uma endorfina ali, né, da criança com a câmera muito verdadeira e muito interessante, né? Exato, foram diretores por um tempinho. Pois é, as crianças acabaram também, quando a gente coloca lá nos créditos da fotografia, todas as crianças acabaram fazendo parte da fotografia do vídeo, inclusive Roberto Taufik e Dudu Taufik também, né? Roberto, inclusive, fez com a filhinha dele. Então, assim, muito legal isso, assim, né? Porque é como se fosse uma aventura, né? Nesse carrossel imaginário, assim. Foi uma aventura muito bonita, assim, né? A gente, né, acabou fazendo também em preto e branco, né? Uma coisa, sei lá, que deu uma poética também nessa parte do color grade. Acho que combinou com esse clima onírico, né? Sim, de sonhos e tal. Sim. É de algo irreal, né? Algo Porque irreal, o preto e branco, exato. o mundo não é preto e branco, mas o preto e branco é um mundo, né? Exato. E o outro videoclipe, né? Já outra pegada completamente diferente, tem uma história muito interessante, porque quando a banda Alforria nos encomendou o videoclipe, né? Quilombola Cibaúma, já havia uma intenção mais direcionada, porque Beethoven já tinha falado, né, da ideia de a gente aproveitar um ritual que existe na comunidade quilombola de Cibaúma, ali próximo a Pipa, Tibau do Sul, que acontece uma vez por ano, que tem fogueira e tal. Então a gente já tinha um universo já a nosso favor, que a gente já ia com a banda para lá, para a banda fazer essa interação com o ritual. Era quase um videoclipe documental, né? Uma espécie de videoclipe documentário até, né? Só que com a pandemia, esse ritual não pôde mais acontecer, e com o prazo, né, que os meninos tinham para poder realizar esse videoclipe, a gente teve que criar um plano B, né? E aí teve que botar a cabeça para funcionar. Como é que a gente agora vai resolver que a gente não tem mais o ritual lá da comunidade quilombola? E o que é que a gente faz então? Eu e o Fernando começou a conversar, né? E ver o que é que essa música também podia trazer.
E aí a gente foi para o caminho de uma coisa que a gente adora, que é a investigação de linguagem, né? E a gente viu que a música tem uma parte rap, a gente começou a sacar que a música, assim, naturalmente trazia muito essa coisa do universo rap, do hip hop, né? Que na música está misturada com reggae, né? De toda essa cultura da periferia e uma forma também de a gente, né? Até pelo próprio tema da música, que também, né? Não apenas fala do quilombola Cibaúma, mas também da luta do negro e como a gente traduz isso. Então nós fomos para a comunidade da África, que fica na Ridinha, e para o espaço Nossos Valores, e combinamos com Beethoven, que fez a produção, né, chegar junto de artistas, né, ligados a esse universo do rap, do hip hop, né, do grafite, né, da arte mural. E aí a gente foi já pensando outras possibilidades, né? Pesquisamos um filme antigo africano já em domínio público, né? Fernando teve a ideia da gente projetar esse filme sobre a banda Eles de Branco, né? A banda funcionar como receptor do filme, né? Se mimetizando com o próprio filme, com a mensagem do filme, do que o filme traz, né? E aí foi uma série de coisas acontecendo, como Beethoven tinha a iluminação disponível, a gente foi jogando essas luzes e muita coisa na hora a gente foi sentindo, né? Justino, que fez a fotografia comigo, quase pra gente sem combinar, a gente sentiu que era que seria interessante a gente borrar mais as imagens, trabalhamos com o obturador baixo, e isso foi muito louco, que a gente nem combinou isso, e a gente estava fazendo praticamente a mesma coisa, como se a gente tivesse todo mundo entrado num transe ali, numa liga, né? Deu uma liga, o próprio processo virou uma liga, né? E a gente foi construindo, assim, na prática, a ideia do videoclipe no próprio processo. O próprio processo foi nos oferecendo as coisas, né? Os sinais, A própria luz, coisa da iluminação que o Beethoven levou, e a gente optou por não usar iluminação natural e usou as luzes dele como se fosse um show mesmo, né? Acontecendo na hora. Isso. E até o próprio espaço lá, né? Que tinha uma cesta de basquete, que a gente... vamos deixar tudo como é, uma verdade aqui, né? A gente não tinha mais a verdade do ritual quilombola, mas tínhamos agora a verdade daquele espaço, e a gente não quis fabricar o espaço, a gente quis aproveitar ele como verdadeiramente ele é, né? E como verdadeiramente o pessoal usa o espaço, né? A gente conversou muito com a galera, né? Assim, até foi muito interessante esse processo, porque a gente não tinha mais uma coisa figurativa específica, mas fomos para quê? Para movimento, fomos para cima da linguagem, ou a linguagem veio para cima da gente, digamos assim. Virou uma poesia urbana, né? Nervosa. Isso. Tem essa coisa do meio telejornalismo, de quem está procurando ali um acontecimento na hora, né? Até porque rap é isso, Exatamente. Rhythm, poetry, né? Não sei como é que se pronuncia. Ritmo e poesia, né? Exatamente. Rap, né? Então, naturalmente, o rap já tem a sua poesia, né? E a gente foi meio que atrás dela, né? E reflete também essa luta do negro num contexto atual, numa cultura, né, que você encontra cada vez mais forte, né? Exato. E aí as coisas foram conspirando, né? Porque a gente, logicamente, que deu voz a isso, né? Então, por exemplo, o artista que fez o mural teve a ideia de fazer o mural com o Zumbi, né? Exatamente. Partiu dele isso. Então, assim, a gente também foi entendendo, logicamente, e respeitando o protagonismo natural de quem estava ali participando, né? E aí esse diálogo com a própria banda foi acontecendo também de uma forma muito espontânea, né? Como eu disse, eu acho que foi uma liga, né, que foi acontecendo, e daqui a pouco estava todo mundo nesse transe urbano, né, que também foi uma forma de, digamos assim, traduzir ou fortalecer os signos, né, os significados que a música, né, digamos assim, quer colocar, né,
aí para todo mundo sentir, né? Então acho que Vamos a ele. vamos a ele aqui. Cada canto do Brasil nasceu Quilombola. Entre tantos, nasceu aqui pra ser feliz. Afinar o tambor no calor da fogueira, dançar o zambê e saber da história. E foi crescendo, ficando na memória, na alma do país. Passar pro filho que aprendi, dançar o zambê e saber da história. Afinar o tambor no calor da fogueira. Quilombola, Simbaúma. Sou guerreiro, nego, sou guerreiro. E para o mar além, uma revolta também sobreviverão. Os guerreiros, negros, guerreiros. Capoeira sou eu, negro do riacho, zona da mata manguezal, do sertão ao litoral. Liberdade pros negros, igualdade no mundo. Faz o elo da paz, Brasil, país do refúgio. Se a quilombo é favela, periferia é gueto. Com pouco dinheiro convive branco e preto. Viva mestre Bastinha, sou de Angola regional. Na Serra da Barriga, Pernambuco é litoral. Iemanjá se tornou rainha dos 7 mares. E o guerreiro da história, Zumbi dos Palmares. Saudações indígenas, negras e ciganas. Quanto vale o sangue no chicote e o futuro das crianças. Brasil, mão pra cima, cala a boca e não se mexe. É a revolta de Ogum, quilombola do Nordeste. Liberdade é riqueza pra mim e pra você. Que a história do Brasil seja a mesma direita. Quilombola, Simbaúma. Sou guerreiro, nego, sou guerreiro. E para o mar além, uma revolta também sobreviverão. Os guerreiros, negros, guerreiros. Sou guerreiro, nego, sou guerreiro. Os guerreiros, negros, guerreiros. Sou guerreiro, nego, sou guerreiro. Os guerreiros, negros, guerreiros. Então, quando Tanda Macedo me encomendou Asas para Voar, ela, desde o começo, falou que gostaria muito de colocar, né, a família dela, né? O marido, a filhinha, porque ela queria
que esse videoclipe, mesmo que de uma forma muito sutil, fosse também meio autobiográfico, né? E aí, ela também já tinha me dito que era o primeiro videoclipe dela, mas que ela não tinha essa experiência de fazer videoclipe, que era um pouco tímida para isso. Enfim, eu já estava trabalhando com ela nas ideias de vários projetos, assim, né? Que a gente fez vários ao mesmo tempo e fomos ficando amigos. E uma das coisas que eu lembrei foi, durante o processo, foi justamente as frases dos diretores que gosto muito, né? Quando o Scorsese diz que o mais importante para um diretor é um set tranquilo, e de Kiarostami quando diz que o diretor é um provocador de situações. Então, eu sempre penso muito sobre isso, e nesse momento eu pensei, eu tenho que ter uma relação verdadeira com essas pessoas que vão participar do videoclipe, né? No caso de Tanda, eu já estava nesse processo de azeitamento, né, da nossa relação profissional e também de amizade que estava se criando, já estava cada vez mais fácil. Mas aí eu também falei para ela, como é que eu vou filmar, né, principalmente uma criança de 2 anos, que ela esteja à vontade e com vontade de participar de um videoclipe, né? Então, a primeira coisa que eu pensei é que eu tenho que ter algum tipo de relação afetiva com essa criança. Então, eu sempre penso no processo homeopático. E fez parte, né, do processo eu me aproximar tanto de Malu, a filha deles, quanto de André, para que houvesse uma naturalidade, né, de todos, porque afinal de contas tinha que passar a verdade dessa família, que naturalmente é uma família assim. E os simbolismos e as metáforas que Tanda, como protagonista, como condutora, como fio condutor natural da música que ela está interpretando, também estivesse ali com sua verdade e espontaneidade. Então, eu lembro que eu fui um dia para a casa deles e passei uma manhã inteira com eles e brincando muito com Malu. E eu e Tanda descobrimos que, de uma forma meio indireta, somos primos, né? Meu pai era de Ceará-Mirim, a mãe dela também, enfim. E aí a gente já foi se tratando como primo, e eu já chamando Malu de prima. E por que eu estou contando tudo isso? Porque eu acho que tudo isso faz parte de um processo artístico humano cinematográfico, né? E eu passei a manhã inteira brincando com Malu, inclusive filmei muito ela na casa deles. Essas imagens nem entraram, né? Porque a gente foi vendo que a potencialidade maior era dos cenários naturais. Mas filmei eles e a gente foi criando essa intimidade com a câmera, com as brincadeiras, e depois então fui, né, tomei uma cerveja com o André, enfim. E quando nós fomos para Extremóis, né, que eu dizia para Malu carinhosamente que a gente ia para uma floresta encantada, né, que é o cenário muito bacana lá perto da casa do Grude, assim, que parece um lugar mágico, né, que foi o cenário que eu filmei com os 3. A gente foi para uma floresta encantada, né? Filmar sem muita roteirização, né? Procurando aquela luz maravilhosa, que eu já tinha ido lá antes com Tanda, já tinha visto que aquela luz era maravilhosa, é uma luz assim que traduzia esse ambiente onírico, esse ambiente que a gente queria, essa atmosfera que a gente queria. E foi muito mágico mesmo, a palavra é essa, mágico, porque o que eu filmei deles lá, né, é o que eles são. Eles são, assim, eles fazem isso, eles têm esse carinho, essa coisa natural. Com aquela luz naquela floresta mágica, foi muito legal. Inclusive, aconteceu uma coisa muito curiosa, que eu gosto sempre de contar, que eu tentei fazer algo parecido. Já tinha as imagens bacanas, já estava garantido, mas tentei fazer algo parecido com o que a gente fez com o Carrossel, né? Embora que eu já tivesse imagem suficiente de Tanda, André e Malu interagindo entre eles, já coisas muito bonitas, como eu gosto de sempre filmar muito, né? Uma coisa que eu aprendi
com outro parceiro nosso, com o Joca Soares, é ter muito material, porque em algum momento da montagem, como o Fernando disse, você resolve na montagem. Se não for por esse caminho, você tem esse, com muito material fica mais fácil. Eu resolvi, então, que eles fizessem também uma cena com o Osmo Pocket, né? E foi muito engraçado, porque eu expliquei como era, né? Como eu expliquei para as crianças, e ficou Tanda, André e Malu com o Osmo Pocket para girar, né? Se filmando. Só que eu fui me esconder atrás de uma árvore, para poder não entrar em quadro. E como eu tinha passado a manhã inteira brincando com o Malu e a gente tinha já criado uma afetividade, uma afeição, um bem-querer, digamos assim, ela já me chamando de prima e tal. Quando eles começaram a filmar, depois quando eu fui revisar as imagens, é muito engraçado, porque aparece elas dizendo assim, cadê o Pimo, cadê o Pimo? Porque em vez dela se concentrar na interação entre eles, né, enquanto eles giravam, ela viu que eu fui atrás de uma árvore e desapareci. Então eu não aproveitei essas imagens que ela dizia o tempo todo, cadê o primo, cadê o primo? Então acho que isso mostra assim, realmente uma verdade. E depois quando eu fui com Tanda para Pipa, porque eu pensei que o Chapadão, né, tinha ali uma dramaticidade, ao mesmo tempo um lirismo, uma coisa ao mesmo tempo épica e lírica, que tinha a ver com a música, né? Seja enquanto metáfora, né? Seja enquanto cenário, sei lá, cenário natural, né? Trazendo, assim, dialogando, né? Com os nossos cenários de dentro, né? Cenários de fora e cenários de dentro dialogando entre si. E já Tanda queria filmar muito lá no Mirante, que também ela já conhecia, e eu até também já conhecia, já tinha feito uma filmagem até para um vídeo do Midway lá, um lugar também muito bonito. E às vezes é isso, é você não querer inventar muita coisa, assim, você escolhe, a gente tinha também pouco tempo, então 2 cenários em horas de luz bonita, um no amanhecer, outro no entardecer, e tipo assim, o resto é a espontaneidade da coisa, é tipo assim, eu vou filmar a sua verdade, né? Filmar a verdade dela, o pertencimento dela para com a música, o que a música provoca nela, como ela se expressa cantando essa música, como é que esses cenários, né, de fora e de dentro dialogam e acabam, digamos assim, fazendo um diálogo único junto com a canção, né? E aí depois, quando eu dei todo esse material para Fernando, né, editar, ele também, seja da assinatura dele, né? Já tinha contado todo esse processo para ele. E é a coisa também de você confiar e acreditar no parceiro que você já está justamente convidando ele, porque sabe que ele vai traduzir o que você quer, assim como Tanda fez comigo, né? Então, assim, Esse aí foi fácil, porque as imagens já tinham uma beleza plástica tão grande que a única coisa que eu fiz, que eu acho que foi a contribuição mesmo, além do que já tinha, que era muito bom, foi a Carito tinha feito uma imagem com ela, a imagem que abre, com o vestido voando, né? O vento balançando, o vestido transparente, que era uma imagem muito bonita. Eu só fiz ampliar esse quadro, tirei Tanda do quadro e deixei só o movimento do tecido, né? E depois eu tive uma ideia que complementou essa, que foi pegar uma outra imagem com o vestido voando e espelhar, que aí realmente lembraram asas, né? Que eu uso em alguns momentos só para dar acrescentar um comentáriozinho imagético que tem a ver com o título da música, né? isso. Mas eu acho que o filme já estava Pois pronto. e vale ressaltar que desde o momento que Tanda conversou comigo, né? E falou que queria encomendar esse vestido para Everton, né? Que é a pessoa que sempre faz os figurinos dela. E ela falou a ideia dela, como seria esse vestido. Eu falei, o videoclipe está pronto, né? Quer dizer, esse vestido com essa plasticidade, com esse simbolismo, o que ele representa também enquanto metáfora, enquanto poesia, né, em movimento. O vestido é uma poesia em movimento, né, junto com ela, e o próprio videoclipe acaba sendo em todo isso, né, uma poesia em movimento. E quando ela falou do vestido, né, quando a gente combinou os cenários, né, quando houve
essa cumplicidade minha para com eles, enquanto família também. Então, tipo assim, já tá pronto. Então, às vezes é isso. Antes de começar, quando você conversa, quando você cria conceito, quando você busca o caminho dessas verdades, você sente que antes mesmo de começar, ele já está pronto. Terminamos então com essas belas imagens do clipe Asas para Voar, nosso segundo vídeo da oficina. Até a próxima. Nessa terra de meu Deus, a mim você tem, não compre asas pra voar. O que se apresenta é choro de irmã, vem logo um colo, vou te dar. Quem na vida encontra amor e dele quer bem, ancora o barco nesse mar. O que representa o cheiro de mãe no sonho de quem quer voltar. Regaço que enlaço no peito, saudade e desejo de quem desfaz a mala em pensamento, à espera do primeiro trem. Laia, 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 darunde, deie, laia, 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 darundeie, darundeie. Em campos floridos ou nos planos de alguém, teus passos tocam meu olhar. E se tu tropeças na outra manhã, as lágrimas eu vou parar. Se a fé se esconde e nada em si convém, nem o frio da noite te faz revirar, meu canto reto vai